Então, pessoal, vamos lá. Povo querido, nós estamos aqui em uma série intitulada De Frente com Jesus. E a cada etapa dessa, né, que está funcionando aqui às quartas-feiras, a partir das 19 horas, e aos domingos, às 18 horas, não esqueça, anote aí na sua agenda, tenho certeza que muitos compromissos poderão surgir exatamente nesse horário. Então, já peça a Deus, descanse sua mente, se prepare para as lives, né? Cuidado para não dormir, cuidado para não ficar desconcentrado. Se estiver assistindo a televisão, bota o celular no silencioso, tenta se preparar, tá bom? Eu sei que existem muitas distrações, eu sei que a vida é difícil, ainda mais para aqueles que têm filhos pequenos, mas também é possível. Então, faça das tripas coração. Eu acredito que essa série está valendo muito a pena, porque o protagonista de todas as nossas histórias é quem? Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, tá bom? Então temos viajado aqui por inúmeras passagens, tá bom? Não estamos seguindo nenhum livro e também não estou preso a uma linha cronológica, tá certo? Do ministério de Jesus Cristo aqui na Terra. Eu estou simplesmente escolhendo histórias onde pessoas demonstram ou possuem uma característica aqui muito interessante, e aí a gente conta a história, pincela aqui uma característica importante e compartilha, trazendo aqui uma palavra àquelas pessoas, principalmente aquelas pessoas que se enquadram, que se assemelham ao personagem ali coadjuvante, né, do texto, porque o protagonista sempre é o Senhor Jesus Cristo. E o que é que nós temos visto, na verdade, o que é que vimos aqui na última semana, ou melhor, na última live? Alguém sabe? Coloca aí, escreve aí. Sobre o que eu falei? Alguém lembra qual foi a mensagem? Alguém lembra qual foi o texto? O que é que eu falei? Será que vocês sabem aí do que é que foi dito? Avisa aí, tá certo? Porque eu acho que a live de domingo, o último sermão, foi um tempo muito legal, um tempo muito precioso, um tempo de profundos aprendizados, tá bom? Já coloca aí, se é que você lembrou, não? Pois eu vou lhe ajudar, Legal, legal, legal. Gente, é isso aí. A internet vai caindo, você tem uma paciênciazinha, volta ali no seu celular uns 10 segundos, clica assim 2 vezes no YouTube, ele volta uns 10 segundos e você acompanha aqui o ritmo. Se você está no notebook, no computador, aperte a tecla F5 e atualiza e a gente vai seguindo adiante. Quem falou aqui, quem deu a resposta certa, e eu fiquei muito feliz aqui, é a Elise Mara. Ela está falando aqui lá de Itapipoca, se eu não estou enganado, né? Amiga da Alinilda. Ela está falando aqui sobre o perdido. Quem era o perdido? O título do sermão é Perdido Demais. Quem era? De quem eu falei? Olha só. A Milka diz: foi de frente com Jesus, perdido demais. Faltou só ali, ó, o ponto de exclamação, viu, Milka? Perdido demais! Mas quem era esse perdido? Alguém lembra? Quem lembra? O Jaime diz: eita, perdi muito. Não, perdeu não, que eu estou começando agora. Deixa eu ver aqui. A Milka escreve sobre Zaqueu. Muito bom, né? E a Elisimara continua aqui. Sim, amiga da Aline, foi sobre Zaqueu. Muito bem, gente. A gente falou sobre a história de Zaqueu. Um tempo muito legal, onde ele recebe o Senhor Jesus Cristo em sua casa e ali demonstra ali de uma forma muito positiva que ele entendeu a mensagem do reino de Deus, entendeu ali de fato o que deveria fazer e levanta, fala em alto e bom tom sobre a mudança de seu coração. Ele estava compartilhando ali metade dos seus bens, metade da sua riqueza, e se de fato ele tinha roubado alguém, ele iria fazer restituição e acrescentar 4 vezes mais. Isso é muito interessante. E Jesus, ali diante daquela resposta, fala para as pessoas que estavam ouvindo que hoje houve salvação nessa casa. Está aí um filho de Abraão, né? Porque o filho do homem, lembra que ele falou? Veio buscar e salvar o que havia perdido, né? O que havia se perdido. Então, gente, isso é muito importante, isso é muito interessante. Lembrando que Deus não perde ninguém, a gente é que foge dele, viu? Não esqueçam isso. Hoje, eu quero que vocês abram uma passagem muito pequenininha,
uma pitadinha só de versículos que nós olharemos hoje. Está no Evangelho de São Mateus. Por favor, se você tem Bíblia, me acompanhe. Se você não tem, me ouça com toda a atenção que você puder me dar, tá bom? Eu vou ler aqui Mateus, capítulo de número 4, versículo de número 18, até o versículo de número 22. Me acompanhe. Você gosta de anotar? Tem um borrãozinho aí, anota a referência, anota alguma coisa que você achou interessante. Não confie na sua memória, viu? Você vai esquecer. Então, tem algum caderninho, a Milka usa isso aqui, ó, né? Para fazer algumas reflexões. Eu uso aqui uns caderninhos de bodega, esses quase guardanapos aqui, e eu vou tentando trazer equilíbrio para a minha mente, porque eu sou bem retardado no sentido de distraído, né? Então vou seguindo aqui um script, tá certo? Vamos lá. Mateus capítulo 4, verso 18 até o verso 22, vou ler, escute com toda a atenção que você puder me dar. Diz assim, ó: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e os seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com o seu pai Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. Gente, pouquíssimos versículos, uma historinha bem pequenininha, e nós vamos olhar aqui o que que tem por trás da história, o que é que está acontecendo. Talvez algumas coisas não estejam tão claras para nós, e eu quero poder trazer aqui algumas implicações bem práticas para a nossa vida a partir desse encontro com Jesus, tá bom? Agora não mais uma pessoa, mas 4 personagens aqui tiveram um encontro e ficaram de frente com Jesus. O tema de hoje é simples demais. Também ali com um ponto de exclamação, tá bom? Simples demais. Esse, então, é o título do sermão dessa noite. Então vamos lá, vamos comigo. A primeira coisa que a gente olha na história é que Jesus estava andando na praia, ali, à beira do mar da Galileia. E isso me faz refletir. Antes disso, nós tínhamos aqui já a tentação de Jesus Cristo, e Jesus já havia começado a pregar. Então, ele não era uma figura anônima. Jesus já estava pregando, Jesus já estava caminhando por ali e por acolá, falando e anunciando sobre o reino de Deus, chamando pessoas ao arrependimento de pecado e também convocando pessoas para que pudessem crer em boas notícias que ele estava trazendo. Jesus Cristo não somente era o portador das boas notícias, como era a própria boa notícia. O que ele carregava na sua fala era mensagem de salvação, ou seja, eram boas notícias. E o que ele iria fazer era também, de fato, a consumação, a concretização das boas notícias que poderia chegar, e de fato chegou, a nós, pecadores da pior qualidade. Eu gosto de falar isso, viu? Eu me lembro de um amigo que estava no curso e contou a história de transformação de Deus, né? E lá no curso a pessoa falou: cara, que legal, né, rapaz? Que você é uma pessoa boa, né? E aí, não sou bom não, só é mal. Só tem um que é bom e é Jesus. Então, eu sempre falo, e eu gostaria que você também se unisse a mim nesse pensamento, né? Qual a ideia que você tem de você mesmo? A ideia que eu tenho da minha própria vida, do meu próprio coração, é a pior possível. Eu sou terrível, e é porque eu sou terrível, uma das piores pessoas que eu conheci na minha vida fui eu, tá bom? Se vocês souberem o que eu já pensei, o que eu já fiz, você, pastor, pois é por isso que eu me encontrei e enxerguei que de fato não havia outro caminho para mim senão o próprio Jesus Cristo. Desesperadamente corri para ele e graças a ele fui recebido com um abraço bem apertado, tá certo? Ele me acolheu, tem mudado a minha vida e tem até usado esta miserável vida aqui para levar outras pessoas
a também conhecer desse Jesus de Nazaré, que é de fato o Salvador, o Filho de Deus. Jesus já pregava boas notícias, já anunciava o reino de Deus. Ia por ali e por acolá, em um certo dia estava ali caminhando pela praia. Não, ele não estava perdido. Ele também não estava tomando sol. Ele estava trabalhando. Jesus estava trabalhando, né? Muito interessante isso. Estava ali pelas bandas ali das beiras do Mar da Galileia e viu dois irmãos. Quem eram esses dois irmãos? O primeiro o nome é Simão. Mas na verdade ele tinha um apelido. As pessoas parece que não chamavam tanto de Simão, chamavam de Pedro, né? Então lá no cartório o registro estava Simão, mas as pessoas chamavam ali aquele homem de Pedro. Jesus o viu e viu também o seu irmão André. E se estavam na praia, o que é que eles estavam fazendo? Tomando sol? Pegando a ondinha? Não. Eles também estavam trabalhando, porque apesar de não serem salva-vidas, eram pescadores. Olha que coisa mais interessante. Pescadores. Sabe o que acontece? Quando eles estavam ali, enquanto estavam trabalhando, porque, minha gente, os pescadores não trabalham só quando vão para o mar, não. Me atrevo até a dizer que o trabalho mais demorado dos pescadores é enquanto eles estão ajeitando as redes, porque na hora da pesca, muitos peixes, né, se rasgam as redes, então o trabalho depois pode até superar o trabalho do durante, viu? O trabalho ali de bastidores, o trabalho ali de se recompor, o trabalho sentado e consertando as redes, desalinhando o que estava engodado, é um trabalho também muito, como é que eu poderia dizer? Muito desgastante, tá bom? O que acontece? Eles estão ali trabalhando, eles eram pescadores, e aí no verso 19, Jesus fala que o texto registra para nós que Jesus os chama. Rapaz, interessante, né? E disse Jesus, sigam-me e eu os farei pescadores de homens, né? Muito interessante, Jesus os chama para segui-lo. Algo muito legal aqui, sabe por quê? Porque aqueles homens, né? Poxa vida, aqueles homens precisavam chegar a uma decisão. Eles ouviram tudo aquilo. E Jesus, como eu falei no início, volto a repetir, não era nenhum desconhecido, não era um estranho. Certamente, tanto Simão, o Pedro, quanto seu irmão André conheciam, seja da fama de Jesus, seja da fala de Jesus, e sabia de fato daquilo que ele veio operar, daquilo que ele poderia realizar, né? Poderoso em milagres. Então saibam disso. Pedro e André não estavam diante de um estranho. A figura de Jesus já era conhecida por eles. Ao ouvir Jesus falar o nome deles, eles, com alegria, abandonam as suas redes e o seguem. O texto é claro. No mesmo instante, atente aí, no mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. O que vem depois, basicamente, é um paralelo. É a mesma estrutura, basicamente a mesma história, só que com mais dois personagens diferentes. Parece que o que está acontecendo é o seguinte: Jesus está caminhando pela beira do mar da Galileia, para num certo ponto, chama Pedro e André para seguirem eles, abandonam as redes e seguem. Rapaz, é incrível isso, eles nem guardam, eles simplesmente abandonam e imediatamente seguem. E Jesus continua andando e provavelmente conversando com aqueles homens, até que mais um pouco à frente encontram ali Tiago, que era filho de Zebedeu. E se Mateus coloca filho de Zebedeu, é porque Zebedeu era um pescador muito conhecido ali para aquelas pessoas, né? Tiago e João, filhos de Zebedeu. Naquela época, os filhos naturalmente seguiam a profissão dos seus pais. Semelhantemente, Jesus cavalgou ali nos ombros, né? Andou nas pegadas do seu pai aqui na terra, José, né? Se tornando também carpinteiro, como José o era. Então, o que acontece é que Tiago e João são encontrados por Jesus e, mais uma vez, dois personagens estão frente a frente com Jesus. Eles também
estavam no barco do seu pai. Eles também eram pescadores, é o que o texto aqui está sugerindo para a gente. E Jesus os chama. E o que acontece? Eles deixaram imediatamente o quê? O quê? Não foi apenas as redes. O que o texto nos diz é que eles deixaram o seu pai. Deixaram o seu pai, deixaram o barco e o seguiram. Havia ali uma conexão não apenas de trabalho, mas também uma conexão familiar. E Jesus está ali para romper ali a conexão familiar e a conexão de trabalho que aqueles dois homens ali, Tiago e João, tinham. O que acontece? Deixando imediatamente, o seguiram. Povo querido, povo amado, parece que nós temos uma estrutura clara aqui, tá bom? Olha aqui que coisa mais interessante. Nós temos aqui um encontro, um chamado e uma resposta. Ficam frente a frente, ouvem de Jesus e seguem a ele. É isso que o texto está nos falando. Eu acho muito legal tudo isso, né? O que temos aqui é que o Mestre, o Senhor Jesus Cristo, ele anda, ele procura, ele conhece e ele encontra os seus. É muito importante a gente pensar, refletir sobre isso, né? Os planos de Deus, a obra de Jesus não é um plano aleatório, não é uma obra ali aleatória. O Senhor sabe, o Senhor conhece, o Senhor percebe aqueles homens, e ainda que sejam pessoas ali sem tanta importância diante da sociedade, o Senhor Jesus conhece a história, conhece cada um pelo nome. Isso é importante, viu, meus queridos? Então, o que nós temos ali eram pessoas comuns, tá bom? Não eram filósofos, não estavam ali assumindo uma liderança, seja uma liderança religiosa ou mesmo uma autoridade governamental. Eu gosto quando J.C. Ryle comenta. J.C. Ryle comenta. Eles pertenciam às camadas mais pobres e humildes da sociedade. Pedro, André, Tiago e João eram todos pescadores. Ele ainda comenta que o caminho de Jesus, os ensinos de Jesus Cristo, né, não visava somente os ricos e cultos. Destinava-se ao mundo todo. E a maior parte da humanidade sempre será pobre. A pobreza e a ignorância literária excluíam milhares de pessoas da atenção dos orgulhosos filósofos do mundo pagão. Mas não impede a ninguém de ocupar os mais altos escalões no ministério cristão. E é isso que o Ryle está comentando, né? Ainda que todos esses 4 homens, Pedro, André, Tiago e João, fossem pescadores, profissões simples demais, eles não deixaram de assumir uma importância grande na fé cristã, na história da igreja do Senhor Jesus Cristo, né? Eles foram apóstolos, eles foram ali os alicerces, juntamente com os profetas e o próprio Cristo, da própria igreja. Isso é muito importante, é o apóstolo Paulo. Um apóstolo, como ele mesmo diz, fora do tempo, que escreve isso em Efésios capítulo 2, mostrando que a igreja não é simplesmente uma instituição inventada por homens. Essa instituição, ainda que seja ali construída através da vida e obra de alguns homens, ela tem um fundamento principal, que é Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus. Então, a gente consegue ver uma dupla natureza da igreja do Senhor Jesus Cristo. Sim, ela é humana, ela é visível, ela tem CNPJ, né? Ela tem um prédio muitas vezes, ela tem um endereço de rua, ela tem uma lista de membresia, ela tem ministérios, setores, departamentos funcionando para que pessoas possam ali ser melhor edificadas, mas ao mesmo tempo ela é espiritual, ela é invisível. Há uma conexão entre eu que estou aqui em Sobral e alguns que estão em Fortaleza, em Itapipoca, ou quem sabe em Nova Russas, Paraná, independente do lugar. Se existem pessoas que de fato fazem parte da igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja no qual ele fundara, então, minha gente, há uma conexão.
Então, essa igreja que é una, que é única, ela é independente do tempo, ela funciona tanto no passado quanto no presente e vai continuar no futuro. Ela não se limita entre um espaço geográfico, um lugar físico, mas ela está aqui conectada, porque é o Espírito Santo que faz tudo isso, e isso também é uma informação muito importante para a gente poder guardar tanto na mente quanto no nosso coraçãozinho, tá bom? Então, pescadores, minha gente, serviço braçal, né? Eles estavam ali ocupados, não estavam numa rede esperando estarem prontos ou esperando uma experiência sobrenatural. Estavam literalmente ali com a mão na obra, né? Com as suas mãos fazendo o que eles sabiam fazer. Eles eram totalmente dependentes daquilo que eles faziam. Era através da pesca que eles comiam, era através da pesca que eles sobreviviam, era através da pesca que eles sustentavam suas famílias. Sim, Pedro era casado, tá bom? Não esqueçam disso. Inclusive em Marcos, ainda no capítulo 1, temos aqui um registro belíssimo ali de a cura que Jesus operou na sogra de Pedro. Então eles sustentavam suas famílias por meio de seus trabalhos. E algo também me chama a atenção é que o trabalho braçal nunca foi um problema para Deus, o Pai. Lembra ali de Gênesis? Ele vai falando, as coisas vão existindo, mas com o ser humano ele pessoalmente faz do pó da terra, né? Com as suas próprias mãos ele sopra. Lembra disso? O fôlego de vida na narina de Adão, o primeiro ser humano criado, né? Para Jesus também o trabalho braçal, desculpa, ainda para Adão o trabalho braçal nunca fora perturbador, nunca foi um trabalho diminuído, né, em conceito, nada disso. Ele tinha um trabalho com a mente, em dar nome aos animais, esse era o serviço de Adão, mas também ele tinha que cultivar o jardim, né, um trabalho braçal. Jesus Cristo segue o mesmo roteiro. Ele não se envergonha de trabalhar de modo braçal, sendo um carpinteiro, e também trabalha com a fala, trabalha de um modo intelectual, né? Isso é importante. Por quê? Porque a nossa sociedade, na nossa cultura, a gente tem muito esse preconceito. É uma herança, é uma carga cultural, uma carga histórica que herdamos, infelizmente, de achar que o trabalho é sem valor. Que o trabalho, como é que eu poderia dizer? Que quanto menos braçal for a sua vocação, mais elevada ela será. Sei lá, onde começou isso? Com os gregos? Né? Ser filósofo era algo nobre. Ser escravo, fazer as coisas acontecerem, era uma coisa de segunda categoria. Será que foi lá? Né? Parece que isso tem perpetuado até hoje. Né? A gente quer que sempre os nossos filhos exerçam profissões onde menos eles possam literalmente suar. Se eles estiverem ali no escritório, sentadinho, de frente para um computador, parece que, de alguma forma, o nosso coração se orgulha mais com Deus, o Pai, com Jesus, o Filho de Deus. Nada disso é importante. E também ele está demonstrando isso ao chamar homens que trabalhavam de modo braçal para o seu ministério, tá bom? Legal isso. Jesus o chama porque ele tem autoridade, tá certo? Não esqueçam dessa informação. Jesus os chama para que aqueles homens pudessem o acompanhá-lo. Destaque, por favor, essa palavrinha, pelo menos pelos próximos segundos, porque ela é importante para mim, na minha compreensão. Jesus não está apenas chamando pessoas para trabalharem para ele. Jesus não está simplesmente chamando alunos, onde ele vai falar, eles vão aprender, mas não vão ter vínculos nenhum. Não. Jesus está chamando aquelas pessoas para acompanhá-lo. Ou seja, Jesus está abrindo portas para um relacionamento pessoal, mestre e discípulo. Há um tipo de informalidade, familiaridade. Vocês entenderam, né? Vocês entenderam, né? Eu estou embolando aqui as palavras, né? Existe um contato familiar entre Jesus Cristo e os seus alunos, e os seus discípulos. Isso é importante, porque, de fato, se alguém deseja ser discípulo de Jesus, ele não está chamando apenas para obedecer ordens que ele vai dar.
Sim, a gente faz isso, mas o chamado de Jesus é um chamado para relacionamento. É um chamado para relacionamento. Então vamos lá. Você tem algum tipo de relacionamento comigo? Você me conhece pessoalmente? Se sim, então eu já te ouvi. Provavelmente já sei da sua história. Talvez até já saiba de uma dificuldade que você enfrentou na sua vida ou que tem enfrentado. Então há um tipo de relacionamento pessoal entre nós? Se sim, então eu te conheço e você me conhece. Se eu já fui na sua casa, eu sei como é que é lá. E se você já tomou um cappuccino aqui comigo, você sabe como é que são meus livros, como é que estão, onde é que estão as minhas guitarras e etc. Então, o que eu quero destacar nesse momento é que em um relacionamento se ouve, se fala, se experimenta momentos, se convive, e o problema de muitas pessoas é exatamente o engano de achar que simplesmente seguir regras e obedecer alguns mandamentos faz de você alguém que tem um relacionamento pessoal, uma relação particular com o próprio Jesus Cristo. A muitos eu preguei, a muitos perguntei e ouvi de grande parte dos que eu perguntei onde estava Jesus. Você sabe qual era a resposta? Está aqui, ó, no meu coração. Será, meu brother, né? A pergunta é, você ouve ele falar com que frequência? Você fala com ele com que frequência? Você busca viver uma vida ao lado dele com que frequência? Aí o discurso de muitos começa a mudar, tá bom? Jesus deseja que nós o acompanhemos, tá bom? Jesus deseja que nós possamos aprender. É nessa relação, é nesse envolvimento de amizade. Gente, amizade. Jesus fala em João capítulo 15 sobre ser amigo dele. Olha, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Ele vai dizer que aos amigos ele está dando oportunidade de conhecer coisas íntimas. Então, a relação com Jesus Cristo, ela tem disso, dessa amizade, desse aprendizado. E aqueles homens, quando ouviram da autoridade de Jesus, chamando, né, para que eles pudessem ali acompanhá-lo e aprender dele, seguir significa aprender Jesus e acompanhá-lo, tudo o que Jesus ofereceu a eles foi uma promessa. Se vocês vierem, eu vou transformar vocês em pescadores de homens. Parece que Jesus estava dando não só um emprego novo para eles, mas Jesus estava dando, como é que eu poderia dizer, uma nova forma de viver, um novo meio de vida, algo que poderia transformar completamente suas rotinas e dali por diante. Agora tem aquela questão, né? Pastor, mas como é que eu vou arranjar uma coisa nova se eu só sei fazer isso? Pois é. Como é que seria pescar gente? Eu vou tornar vocês pescadores de homens. O que significaria pescar homens? Você já parou para pensar sobre isso? Alguém pode me ajudar aí no comentário? Alguém já pensou sobre o que seria pescar homens? Gente, eu nunca pesquei. Mas eu sei que tem gente aqui que já pescou. Nosso amado irmão Antônio Caetano dos Santos e outros já pescaram, o Djalma já pescou. O pessoal sabe como é. Eu não sei pescar. Nem de vara, nem com a linha, nem com tarrafa, nada. Mas eu sei que dá trabalho. Onde jogar? A isca tá... Como é que a isca... A água tá fria, a maré tá subindo, a maré tá descendo. Eu sei que precisa saber de muita coisa. Eu sei que o pescador precisa conhecer o peixe. E eu sei também que nem sempre o peixe vai vir na hora que a gente pescar. Então é preciso muita paciência, porque nem todo momento é tempo de pescaria cheia, é tempo de festa, é tempo de fartura. Então o Senhor está chamando para que eles substituam peixes por homens. Mas como é que vão pescar homens? Bem, a forma de Jesus pescar homens é através da mensagem. A forma de Jesus pescar homens é levando uma isca, tentando conhecê-los, tentando persegui-los. Vocês entendem, né? A minha linguagem de tentar, né? Jesus perseguia, Jesus ia atrás, Jesus era paciente, ele conhecia, lançava a mensagem e alguns fisgavam ali a mensagem. Os que fisgava, ele trazia para si. Os homens que aqueles pescadores iam pescar seriam pescados de um mar de pecados.
seriam retirados, fisgados de uma vida ensimesmada, de uma vida egoísta, para uma nova vida. E, obviamente, se o peixe sair da própria água, ele morre, é exatamente isso que acontece com todos os pescados pelo Senhor. Não entendeu? Pois é, minha gente, quando eu fui pescado pela mensagem do Evangelho, eu precisei morrer para mim mesmo, morrer para os meus sonhos, morrer para os meus pecados, morrer para tudo que eu amava, para que só assim eu pudesse experimentar a vida que o Senhor estava me propondo. Pois é, existe sim uma grande dificuldade. E aqueles homens entendiam mais de pescaria do que eu. Eles sabiam a profundidade e o peso do chamado de Jesus. Eles não sabiam como pescar gente, mas tinham promessa: eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E eles creram. Eles só tinham uma promessa e se agarraram a ela, tá bom? A resposta é linda. A resposta é urgente. Sempre ali tem o risco, né? Sempre tem ali a resposta de fé, a resposta do desafio. Mas diante de tudo isso, nós temos aqui palavras como no mesmo instante, né? É a palavra que Mateus usa no chamado de Pedro e André, ó, no mesmo instante, e para Tiago e João, os filhos de Zebedeu, a palavra usada é deixando imediatamente. Há uma rapidez, há uma velocidade, há uma urgência aqui no chamado. Eles entenderam, eles conheceram e não ouviram o chamado de Jesus como um peso. Não ouviram, ixi, eu vou ter que abandonar meu meio de vida? E minha família, Senhor? Vou viver de quê? E a minha esposa vai falar o que quando eu chegar em casa? Eles não deixaram que todas essas situações tomaram conta. Por quê? Calma, vou tentar responder daqui a pouco. Senhor, mas vou deixar Zebedeu, papai? Vou deixar papai para trás? Meu avô era pescador, meu papai era pescador, talvez alguns poderiam dizer. Meu tataravô era pescador. Todos meus irmãos eram pescadores. Até achava que os meus filhos também seriam pescadores. O que é que eu vou fazer, meu Senhor? Né? Nada desse tipo de coisa soava como impedimento. Por quê? Porque estar com Jesus para aqueles homens era melhor. Me permitam aqui o termo, tá bom? Era mais lucrativo. Não só no dinheiro, mas também para o coração. Né? Eu quero mostrar para vocês que o motivo pelo qual aqueles homens abandonaram toda a sua vida é porque viam em Jesus algo muito, muito, muito mais precioso. Só assim alguém vai de fato abandonar alguma coisa que ama. A gente só deixa algo para trás quando a gente descobre algo melhor, né? A gente brinca, né? Brinca falando sério, né? Brinca falando sério. Eu tenho um Uno Mille de 2 portas, pretinho, básico, né? A direção, ó. Mas, gente, eu sou tão feliz com esse carro. Eu comprei do meu tio por um preço que ele só fez por mim porque ele me ama muito, né? Comprei basicamente por metade do preço o carro, e esse carro é um guerreiro, esse carro é maravilhoso. Meu sonho é ter um Uno Mille de 4 portas, pronto, é o meu sonho, né? Chegar ali, zerei a vida. Pastor, eu só quero uma Hilux. Não. Pastor, mas se eu lhe der uma Hilux, você fica? Fico e troco por um bocado de Uno Mille, mas não fico. Eu quero é um Uno Mille, né? Pelo menos até hoje. Aí a gente brinca, mas brinca falando sério, assim, Djalma, se eu ganhar um Uno Mille de 4 portas, 2013, eu dou meu carro para ti. Então vamos lá. O que é que faria com que eu me livrasse do meu carro, que eu amo tanto, que é uma bênção, o cara nunca me deixou na mão, sobe até parede, tá entendendo? Já levei aqui uns 35 universitários ao mesmo tempo nesse carro, e a suspensão, ó, aguenta tudo. O carro é bom, carro é bom, carro é bom. O que é que faria com que eu deixasse esse Uno Mille para trás? Só um Uno Mille melhor, entendeu? Eu gosto demais dele, mas eu deixaria com o Djalma se eu ganhasse um Uno Mille de 4 portas ano 2013, tá bom? É assim que funciona a vida. Tem muitas coisas que nós amamos, mas só vamos deixar para trás quando descobrimos coisas melhores ainda. Esse aqui é o grande lance desse texto, é isso que eu gosto, tá bom? É isso que eu gosto. Olha só o que acontece aqui, ó. O Matthew Henry, que foi um puritano, ele escreve o seguinte, ó.
não foi à corte de Herodes, nem foi a Jerusalém, aos sumos sacerdotes, nem aos anciãos, senão ao mar da Galileia, aos pescadores. O mesmo poder que chamou Pedro e a André poderia ter trazido Anás e Caifás, porque nada é impossível a Deus. Mas Cristo escolhe o simples do mundo para confundir o sábio. Que legal, né? Gosto muito do que ele fala. Ele ainda continua dizendo o seguinte, olha que coisa fenomenal. Sobre a decisão de seguir a Jesus, Matthew Henry ainda complementa: os que seguem bem a Cristo devem, a seu mandado, deixar todas as coisas para segui-lo e devem estar dispostos a separar-se delas. Esta instância do poder do Senhor Jesus nos exorta a dependermos de sua graça. Ele fala e está feito. Só uma coisa para destacar dessa citação do Matthew Henry: graça. Graça de Deus. A única coisa que nós precisamos depender é da graça do Salvador. Quando encontrarmos de fato, quando entendermos de fato essa graça, veremos que as mais preciosas coisas que achamos que temos, na verdade, são comparadas ao valor precioso dessa graça salvadora que é encontrada em Jesus Cristo, tá bom, minha gente? Então, há uma urgência no chamado de Jesus e há uma urgência na resposta de Jesus. Não esqueçam disso. Sempre há um risco. Jesus não fala como é que a vida inteira ser, ele não dá faz um plano de negócios, tá bom? E apresenta para os quatro, não dá nenhum planejamento, nenhum projeto arquitetônico, um projeto bem elaborado, nada disso. Nada. Ele só fala, eu vou fazer isso aqui, ó. E a gente, como ouvinte de Jesus, nós, aqueles que desejamos ser discípulos de Jesus Cristo, não temos que entender tudo de Deus, né? Ele não tem obrigação nenhuma de falar tudo para nós do jeito que nós queremos. Porque o que a gente vai precisando saber da vida, a gente vai construindo dia após dia na relação com Jesus. Ah, mas eu não entendo isso, eu não entendo aquilo. Siga Jesus. Receba o seu chamado, o aceite com prontidão, responda a ele com urgência e você vai ver dia após dia como é que as coisas vão ser. Quando eu me arrependi dos meus pecados em uma tarde do ano de 2004, eu tinha plena certeza que eu não ia conseguir. Eu só tinha certeza de uma coisa: eu queria Jesus. Eu queria deixar meus pecados para trás, ainda que eu não tivesse forças, mas eu queria Jesus, eu queria urgentemente Jesus. E estou aqui até hoje. Anos se passaram e, graças a Deus, não olhei para trás, não voltei para a lama que o Senhor me resgatou e não tenho planos para voltar. Amém? Não tenho planos. Quais as características aqui desse texto eu queria poder destacar aqui para vocês? Uma delas, né? Simples. Vocês sabem o que é alguém simples? Pastor, o que é uma pessoa simples? É uma pessoa sem frescura. Tá bom? Modesta. Algo sem lucro, sem complicação. Isso é ser simples. Aqueles homens possuíam uma vida simples, sabe por quê? Porque não tinham, preste bem atenção, é complicado o que eu vou dizer aqui. Por um lado, eles tinham um emprego, eles tinham ali uma história, mas por outro lado, aqueles homens eram simples demais aos olhos do mundo. Não eram ricos, não tinham uma mente brilhante como os filósofos intelectuais eruditos da época, não tinham uma fama, não tinham um poder, não tinham uma reputação brilhante, invejável diante da situação. Ou seja, tudo o que as pessoas mais querem nessa vida, eles não tinham. Ou seja, eles eram desprovidos de tudo isso. Aí é que residia a simplicidade daqueles homens, né? Não tinham tanto a perder, por um lado, mas tinham só toda a história para deixar para trás, por outro. A simplicidade, portanto, não é inimiga do chamado de Cristo.
pelo contrário, às vezes a simplicidade nos ajuda a ouvir melhor, a compreender mais nitidamente e até mais facilmente aquilo que ele requer de nós. O problema é que muitas vezes, e por favor também, eu tô aqui pisando aqui em ovos para que eu não possa falar de uma forma que você não entenda, para que eu não com que aquilo que eu falo não soe bobagem para você, tá bom? Mas me permita falar algo. Às vezes, uma vida boa é uma maldição. Sabe disso? Às vezes, uma vida boa é uma maldição. Eu, Isaac, a Natália e mais algumas pessoas da nossa igreja conheceram um servo do Senhor chamado Mas McConnell. Ele teve uma vida muito dura, muito difícil, de abusos sexuais, de drogas, e em sua adolescência, criminalidade, mais drogas e prisão, tá bom? Ele encontrou a mensagem do Senhor, alguém falou para ele creu, e ele hoje é um homem de Deus, e plantou muitas igrejas, inclusive veio para o Brasil para plantar uma igreja em um dos lixões, em São Luís do Maranhão. Ele escreveu um livro chamado Igrejas em Lugares Difíceis, junto com Mike McKinley, tá bom? Que é um cara, enquanto viveu ali na Escócia, na Irlanda, no Reino Unido, outro estava lá nos Estados Unidos trabalhando ali com pessoas latinas, pessoas que estavam ali ilegais nos Estados Unidos, pobres, né? Sem recursos financeiros. E eles falam o seguinte, né? Que quando encontram uma pessoa que perguntam, cara, tu trabalha com drogado, vocês trabalham ali com presidiário, com marginais, com pessoas de situações de risco, ser pastor desse pessoal é muito difícil, né? Aí eles respondem, difícil é ser pastor de alguém que tem um bom carro, uma boa família, uma boa educação, uma boa estabilidade financeira e uma boa saúde. Porque essas pessoas acham equivocadamente que já possuem tudo. Para eles, então, é muito mais difícil, na compreensão deles, do Mas e do Mike, na compreensão deles, é muito mais difícil ser um pastor de ricos do que ser um pastor de pessoas em zona de dificuldade, em situação de risco. Por quê? Porque os mais pobres geralmente nada têm e se agarram na promessa do Senhor com mais facilidade. Mas aqueles que possuem uma vida boa, muitas vezes são tentados a ficarem presos quanto a isso. Tem medo até do que vão dizer, acha que coisa de crente, é tudo fanatismo. Rapaz, um cara tão inteligente como tu, macho, acreditando nessas besterol, tu não te manca, não. Então, às vezes, todos os bens e todas as bênçãos, na verdade, se transformam em maldição e fazem com que essas pessoas, né, entendam que tem muito a perder. É dessa forma que a simplicidade pode ajudar. Essas pessoas não têm uma vida simples, essas pessoas têm vidas complexas, né? Elas dependem de muita coisa, mas quando nos tornamos simples diante do Senhor, o chamado dele fica mais alto, a voz dele fica mais clara. Parece que o nosso coração se aquece com mais facilidade e de fato chegamos as decisões que ele deseja que nós a tomemos. Então isso é muito importante. O simples é alguém que vive sem frescura, modestamente, sem tantos lucros, sem complicação. Mais uma vez eu quero fazer um contraponto do que eu disse. A riqueza não é um problema. O problema é quando nós nos apegamos a ela e não conseguimos mais viver sem ela. O problema é quando o colégio, não conseguimos mais viver sem colocar meu filho no colégio particular. É um problema, cara. Né? O problema é quando eu não consigo dar um plano de saúde multiplan, Unimed para os meus filhos. Será que todo mundo consegue dar plano de saúde para os filhos? Perceba isso. Estou dizendo que tudo isso é bênção, mas essas coisas não podem nos prender. Existem coisas muito mais valiosas, muito mais preciosas do que isso. Se Deus deu, amém. Eu tenho um no milho de duas portas, amém, mas quando eu não tinha, eu era crente do mesmo jeito, servia a Deus do mesmo jeito, evangelizava do mesmo jeito, entende? Então, eu agradeço as bênçãos, mas na hora que Deus quiser tomar, obrigado por todo o tempo que eu passei com o milho, obrigado por todo o tempo que o Senhor me deu. E é bola para frente, meu irmão. Bola para frente, porque o nosso horizonte
beira a eternidade. Ela não finda aqui nesta terra. Certo? Não finda nesta terra. Ei, Joseph, a terra não é plana não, viu? Dá logo esse toque aqui pra ti. Tá bom? Não que você acredite nisso, que eu sei que você é uma criatura dessa, então acredita. Mas você tem um bocado de amigo que acredita, eu sei. Tá bom? Então, o nosso horizonte adentra a eternidade. Se adentra a eternidade, as coisas daqui vão passar, meu amigo. Aqueles que fazem a vontade de Deus é que permanecem para sempre, tá certo? Tem um texto muito legal que fica em 1 Coríntios, só para comentar aquilo que eu acabei de falar, ainda no capítulo 1, 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 26 em diante, diz o seguinte: irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Aí é que está a graça. Quando nós chegamos ao contato da mensagem de Jesus Cristo, essa mensagem nos desarma. É por isso que quando Paulo escreve aos irmãos corintianos, ele tenta lembrar isso. Lembre, não deixem isso ser perdido na memória de vocês. Muitos de vocês são simples, não são muitos de vocês ricos, intelectuais importantes, porque Deus gosta de fazer assim. Ele gosta de pegar aquilo que é fraco e desacreditado e reverter a história, transformando algo em poderoso, algo incrível. É isso que o Senhor costuma fazer, e foi isso que ele fez de um cara ali, sem pedigree, como dizia meu amado irmão Ozete, sem educação em Atenas, né? Pessoas sem tanto dinheiro, e fez deles a luz do mundo. Olha que legal. Não os filósofos de Atenas, mas os pescadores da Galileia foram chamados de a luz do mundo. Deixe-me chegar aqui à última parte da minha fala nessa live de hoje, dando as seguintes palavras para o simples. Ei, povo simples, quero falar com vocês agora. Quero mostrar aqui para vocês que Jesus te conhece. Jesus de Nazaré conhece a cada um de nós. Ele conhece a você, ele sabe o seu nome, tá bom? Ele sabe da sua história, te conhece por dentro e por fora. Ele te conhece de trás para frente, tá bom? Inclusive conhece também o seu futuro, o que virá ainda. Ele conhece tudo. Outra coisa que eu também quero comentar aqui com vocês é que Jesus, ele não somente chama o simples, não somente se conecta com o simples, mas ele o faz porque ele mesmo se fez simples para nos alcançar. Ele abriu mão de toda a sua glória, de todo o seu trono, de todas as suas riquezas incontáveis, imensuráveis, para vir até esta terra e nascer de uma virgem pobre e ser criado por um pai adotivo. Gente, isso é tão complexo para mim. Ele se permitiu ser ajudado, ainda bebê, por aqueles homens que vieram de longe, lá do Oriente, né, recebendo o presente como mirra, incenso e ouro. O que nós temos para dar para Jesus? Sabe, a pergunta é até um pouco diferente. Será que Jesus quer o nosso ouro? Né? Será que Jesus quer a nossa prata, quer os nossos presentes? Será que ele depende de tudo isso? Nós sabemos que quando bebê, ele dependeu, ele soube o que é ser simples, ele entendeu o que é ser desprovido das coisas materiais, que às vezes são bênção, mas para muitos às vezes até são a pedra da maldição, né? Jesus se fez simples. Eu quero que vocês entendam isso. Jesus abriu mão temporariamente da sua glória, desceu, viveu como nós, não tinha um rosto brilhante, não tinha uma aparência bela. Isaías 53 diz que não havia formosura nenhuma em seu semblante. Um homem simples, um olhar simples, ele sabe o que é isso. Ele sabe o que é isso. É por isso que ele se conecta tão bem com pessoas simples. O que ele quer de você? Pense mais uma vez sobre isso.
Não quer seu ouro, pode ter certeza que ele não quer seu ouro, viu? Não quer a sua inteligência, ainda que você tenha mais diplomas do que muitos. Ele não quer os seus canudos, ele não quer a sua experiência profissional, né, como empresário, como político, ou seja, lá com o que for que você tem para oferecer. Ele não quer. Sabe o que há de mais importante que temos para oferecer? É quem somos, cara. É a nossa própria vida. Ah, pastor, mas eu não sou ninguém. Aí é que tá. Você está dizendo que não é ninguém. Mas para Jesus você tem um nome. Para Jesus ele te conhece e te chama pelo nome, onde você está. E isso é lindo, porque ele não espera que você fique bom para ir até Jesus. Tira isso da tua cabeça, por favor. Eu não quero falar mais ao coletivo, não, quero falar ao individual. Meu filhinho, meu querido, meu amigão, minha amigona. Tira isso da tua cabeça, brother. Sério. Não, eu não estou preparado ainda não. Quando eu largar isso, quando eu largar aquilo, aí eu vou estar preparado para Jesus. Imagina se Jesus estivesse esperando Pedro, André, Tiago e João ficarem bons o suficientes para segui-lo. Morreriam se ter seguido a Jesus. O que eu quero que você compreenda é que Jesus está indo de alguma forma até o seu encontro hoje. Porque ele está usando, sabe quem? Ele está usando outras pessoas para pescar a gente. Eu estou aqui tentando te pescar, seu miserável. Eu estou aqui tentando jogar a rede para você na sua direção. Eu estou tentando lançar uma palavra para que você fisgue, para que você morda, para que você entre na minha. Para que você creia naquilo que eu creio, para que isso faça sentido para você, para que você saia deste mar de lama de pecados, para que você saia desta sua vidinha miserável, egoísta, mesquinha e ensimesmada, para de fato morrer para ela e só assim encontrar novidade de vida. Se eu estou falando para você e você está me ouvindo hoje, então você está tendo um encontro com Jesus. Que é isso, pastor Miguel? Mas você não é Jesus. Eu não sou Jesus. Eu não sou Cristo, mas eu sou um cristão e eu estou falando da história dele. Você pode se encontrar com ele desta forma. E então, o que é que ele quer de você? Ele quer a sua vida. Ele quer você. Não o seu bolso, não a sua inteligência, mas ele quer você. Jesus quer isso. Sabe uma outra coisa que eu quero comentar? Se você está tendo um encontro com Jesus, se eu estou falando a palavra dele, como é que você está respondendo a isso? Você creu? Você o ouviu? Você o entendeu? Então qual a resposta que você vai dar? A resposta é não. Não, pastor, ainda não estou preparado não. Ou então, não, pastor, ainda não é o tempo não. Será que essa é a resposta que você vai dar? Você não vai estar dando para mim não, você está dando para Jesus. Você está dando para Jesus. A resposta é esperar? Será que é o silêncio que você está dando para Jesus? Você está se fazendo de doido? Jesus está te chamando pelo nome? Jesus está falando aí ao seu coração e você vai emudecer? Nem sim, nem não? Fazendo Jesus e a sua mensagem de besta? É isso que você vai fazer? Ou você vai tomar outra postura? Você vai dizer um sim? Se você disser sim, eu ainda preciso ser honesto com você. Seguir a Jesus custa muito. Custa muito. E eu quero que você reflita aí o que é que me impede de seguir a Jesus Cristo. O que é que me prende de seguir a Jesus Cristo? Será que é a sua família? Não, porque na minha família a gente sempre foi religioso, nós crescemos assim, minha mãe era assim. Sabe essa? Tu acha que essa tua ladainha cola com Jesus? Então você está dizendo que a sua família é mais importante para Jesus? Se você acha que a sua família é mais importante que Jesus, quero ser sincero com você. Você não é digno de ser chamado discípulo dele, tá bom? Porque Jesus deseja aqui que os filhos de Zebedeu deixem Zebedeu para trás para acompanhá-lo. Não que necessariamente você tem que ser inimigo dos seus pais, não é essa a questão. Mas é que se você tem que escolher entre um ou outro, brother, já está escolhido.
Eu fui pregar acho que tem uns 2 anos, em um acampamento, em um retiro de uma igreja, de muita gente querida lá em Fortaleza. E eu orei tanto por esse retiro, sabe? E lá eu pregando, eu fiz uma oração bem direta. Deus, eu queria conversar com muita gente. Eu queria ter conversas decisivas com muitas pessoas. E lá eu conheci uma moça, né? Eu vou até dizer o nome dela. Não vou dizer o nome dela, não. Eu conheci uma moça, né? Ela tinha 13 anos de idade. 13 anos de idade. Ela disse que estava muito tocada com aquela palavra, uma amiga estava lá, e foi muito legal aquele momento, né? Ela disse que gostou muito, que queria seguir a Jesus, mas tinha medo. Queria entrar para aquela... Me emociona me lembrar dela. Queria fazer parte de toda aquela história que eu estava comentando, mas ela tinha medo de como a mãe dela, de como a avó dela iria reagir a isso, né? Parece que a avó dela pegou a Bíblia dela, tocou fogo, proibia ela de ir para a igreja e etc. E ela falou, o que é que eu faço? E eu disse, se você abandonar e estiver disposta a abandonar, inclusive a sua casa, por amor a Cristo, Ele multiplica por 100, ainda nesta terra, família para você. E naquele dia eu falei, se você, por Jesus, for expulsa de casa, tá aqui meu número, tem um quarto para você lá na nossa casa em Sobral. Falei sério. Sabe o que a minha esposa achou disso? É verdade. É verdade. Muitos são aqueles que são desprezados, inclusive por suas próprias mães. Seu pai e seu irmão, por causa da fé em Jesus Cristo. Agora tu vai inventar de ser crente, é? Fez, aconteceu, é piada. Às vezes é um sentimento, um ar de piada cética, debochada, mas às vezes é uma perseguição física. Pessoas precisam apanhar. Tem gente na nossa igreja, viu, queridos? Tem gente na nossa igreja aí que apanhou na cara dos irmãos de sangue, por causa de Jesus Cristo. E não foi uma vez só, não. E essa pessoa está me ouvindo aqui. Essa pessoa sabe. E a pergunta que eu faço para ela é, valeu a pena? Valeu porque Jesus não levou a mesma coisa, não foi esbofeteado? Ele não foi ferido na carne? Ele desistiu? Ele olhou para trás? Ele deixou a cruz de lado? Não, ele foi até o fim. E é isso que a gente precisa fazer também. Seguir a Jesus Cristo tem um preço. Às vezes pode ser um preço familiar. Às vezes pode ser um preço na profissão. Imagine só, se um traficante que passou a vida inteira ganhando a vida de modo imundo, de modo criminoso, mas se essa pessoa seguir a Jesus, ela tem que abandonar o estilo de vida dela, a profissão dela, para recomeçar do zero, literalmente. Pense sobre como isso pode ser complicado para ela. Pense numa pessoa que vende seu corpo, que ganha dinheiro deitando, dormindo com outras pessoas. Seguir a Jesus é fazer com que ela saia daquilo imediatamente. Ainda que os filhos dela dependam daquele dinheiro para sobreviver. Viver com Cristo é viver pela fé. Pastor, mas isso é ser irresponsável. É você que está dizendo. Porque nunca crer em Jesus Cristo foi irresponsável. Nunca. Nunca. Jesus Cristo não chama vagabundos. Jesus Cristo chama trabalhadores. Pode ter certeza. E se uma pessoa tiver que recomeçar por Jesus Cristo, ela vai fazer qualquer coisa. Qualquer coisa ela faz. Será que o preço que você tem a pagar é abandonar uma vida de pecado? Um relacionamento que só te leva para mais longe de Deus? Um estilo de vida, gostos que só te levam para mais longe do Senhor? Então, seguir a Jesus é estar disposto a arrepender-se disso, a deixar tudo de lado e imediatamente seguir a Jesus. O que Ele quer é que você seja urgente. O que eu desejo, no meu íntimo, e eu não sei se Deus vai realizar, é que você pare de se fazer de trouxa. É que você pare de se fazer de doido. Porque parece que essa já é a 5ª live que você assiste, 10 lives que você assiste e você não toma nenhuma postura. Tudo que você acha bonitinho, acha legal. Meu irmão, não quero que tu me ache legal não, brother. Na verdade eu até quero, sabe? Me acha legal, me dá um no milho de 4 portas, né? Brincadeiras à parte, mas me achar legal não vai mudar a sua vida, nem vai mudar a minha. Mas seguir a Jesus vai mudar a sua vida. E pode ter certeza, de alguma forma também vai mudar a minha. Seja urgente, não deixe para trás, tá bom? Pescar almas vai ser o seu novo trabalho, assim que você deixar-se ser pescado por Jesus Cristo.
Aqueles que encontram a vida no Senhor Jesus Cristo também são chamados a levar a vida para outros, a levar a mensagem para outros, a compartilhar desse tesouro. Porque quanto mais compartilhamos o tesouro que é Jesus, de alguma forma paradoxal, nos tornamos mais ricos. Quanto mais compartilhamos do tesouro de sua graça, parece que mais graça encontramos para a nossa vida. Tá bom? E por último, a minha conclusão é: deixe de frescura e seja simples, tá bom? Deixe de complicar as coisas e seja simples. A vida é simples, nós é quem a complicamos, tá bom? Vamos orar aqui ao grande Deus. Feche, por favor, os seus olhos e me acompanhe na prece que eu vou fazer, tá certo?